queridos! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Voo das Águias. Eu sou a Ariane Ferreira e sou muito grata a Deus pela sua participação aqui conosco nos outros episódios, e hoje também temos um episódio muito especial. Sejam todos bem-vindos, que você possa compartilhar e que esse conteúdo sirva de bênção para a tua vida e para outros também. Amém? E nesse momento eu já quero apresentar o nosso convidado de hoje. Está aqui conosco o pastor Cleito Bezerra, natural do estado do Pará, porém hoje reside no estado de São Paulo. Está passando aqui uns dias de férias em Belém e nós não poderíamos deixar ele retornar para o São Paulo sem dar uma palavra aqui no nosso podcast. E hoje ele veio aqui com a gente para falar de um tema muito top: liderança nos bastidores. Pastor Cleito Bezerra já tem mais de 30 anos de ministério, já pastoreou várias igrejas, hoje faz parte da Mevan Campinas e está nos dando a honra. Pastor Cleito, se apresente aqui para a nossa galera e desde já seja muito bem-vindo. Amém. É uma honra estar aqui com vocês, na frente da Ariane Ferreira, e ver toda essa estrutura sendo montada para alcançar as pessoas. E assim, você falando aí do meu currículo, tem coisas que nem eu sei mesmo que eu já fiz, que eu já tive a oportunidade de participar, mas é uma honra poder um pouco relembrar do que é estar nos bastidores, do que é ser um líder invisível. E assim a gente vai falar aí no decorrer desses minutos aqui, tá bom? Amém, amém. Vamos lá para nossa primeira pergunta nessa noite para o pastor Cleito. O que é ser um líder? O que é uma liderança nos bastidores? Muito bem. A liderança nos bastidores, primeira coisa, é ser um líder, mas ser um líder invisível. Quando a gente fala sobre liderança nos bastidores, você tem que estar preparado para não aparecer, mas para ser um líder que sabe o que está fazendo. Então, o líder, ele tem um estilo de liderança que não se sobressai, que não aparece muito para aqueles que estão ao redor, mas que ele trabalha com a equipe a ponto de trazer o crescimento de todos. Ou seja, um líder que fica escondido. Eu chamo de líder invisível. Essa é a liderança nos bastidores. Muito bem, que bênção. E agora, olhando para as Escrituras, para a Bíblia Sagrada, que o nosso foco aqui do podcast é a questão da liderança, quais exemplos dentro da Bíblia o Senhor traz para a gente sobre liderança nos bastidores? Sim, eu gosto muito de, quando vou falar sobre liderança, quando a gente vai falar sobre alguém que teve essa oportunidade, eu gosto de falar de José. Também gosto de falar sobre Lucas, porque Lucas também foi alguém que saiu da sua cultura, da sua vida de médico, para ir cuidar dos bastidores da vida de Paulo. Então, é um dos homens que também a gente fala. Mas hoje eu quero falar especificamente de José. José, ele sai de um momento de maturidade. Aos 17 anos para 18 anos ele tem um sonho, ele recebe uma visão de Deus. Só que a imaturidade dele, que ele não entendeu o que era ainda estar nos bastidores, ele conta a sua visão, ele conta o seu sonho para os seus irmãos. E dali começa toda uma confusão, começa toda uma perseguição, que eu chamo de frustração. A frustração é a temperatura que aquece o homem para que ele se torne maduro. Então, José é um tipo de Cristo e um tipo de líder que experimentou todas as fases da liderança nos bastidores. Interessante. Quando você vê a história de José, José saiu da sua casa e o texto de Gênesis 37 fala que ele voltava, todos os dias ele ia supervisionar os seus irmãos. Ele não era o mais velho, era pelo contrário, ele era o 11º filho. Então, ele não tinha que ir supervisionar ninguém,
Mas ele era, como a nossa palavra aqui, a nossa frase marajoara, ele era um tipo de cagueta. Ele era o cara que falava tudo o que acontecia. E ele voltava e dizia: ó, pai, Jacó, aconteceu isso, todos os meus irmãos erraram, fugiram do caminho, não cumpriram o que disseram que iam fazer. E isso trazia para ele uma carga muito pesada, entendeu? Por quê? Porque ele não sabia ainda lidar com a liderança que foi colocada nas mãos dele. Era apenas para ele ir acompanhar. Ou seja, o sentido da liderança José era para apenas observar o que os mais velhos faziam. Só que a nossa imaturidade, ela nos faz achar que já somos perfeitos. Entendeu? Porque existia dentro de José um homem perfeito sendo aperfeiçoado em Cristo. Então, dentro dele, ele ainda não se sentia totalmente perfeito, mas ele queria buscar a perfeição. Então, os bastidores da igreja, os bastidores dos lugares onde nós estamos inseridos, eles nos fazem, às vezes, nos sentir assim. Trazendo para os nossos dias, é normal a gente encontrar as pessoas dentro da igreja e elas tendo um pastor e elas dizem assim: se eu fosse o pastor, eu faria isso, eu falaria isso, eu tomaria tal decisão. Mas claro que todos os dias você acorda, vai lá no espelho ao escovar o dente e percebe que você não é o pastor. Você é uma ovelha que está desenvolvendo. E sabendo o Senhor que José precisava desse desenvolvimento, então ele permitiu todas essas fases na vida, nos processos de amadurecimento na vida de José. Então, José é vendido, ele passa por o primeiro momento ali, ele recebe uma túnica, né? Uma roupa longa. E aquilo ali já diferenciou muito ele já passou a ser notado pelos seus irmãos de uma forma diferente. A mesma coisa que nossos irmãos compram um paletó novo, compram uma gravata e ele já chega no culto e a gente já pensa: fulano já é pastor, né? A gente já começa nós mesmos chamarmos aquela pessoa de pastor. E, na verdade, aquilo vai entrando no coração, a gente vai se sentindo muito feliz, só que isso, na verdade, não é a preparação ainda. Isso se chama inchaço na liderança. E tem muitos líderes que se frustraram porque eles pensam que são líderes, mas ainda não têm essa capacidade. E eu falo um pouco sobre essa frustração. Eu posso continuar falando ou você tem alguma coisa para perguntar? Fique à vontade. Esse é o seu momento. Eu falo um pouco sobre a frustração no ministério. Ela é muito alta. Eu digo com toda a propriedade, porque eu nasci no Evangelho. Eu digo que eu sou rato de igreja. Eu já vivi muitos períodos dentro das igrejas, né? E as pessoas que mais se frustram dentro da igreja não são aquelas que sentam na plateia, que sentam na nave da igreja para ouvir a palavra. As pessoas que mais se frustram são aquelas que estão nos bastidores. Por quê? Porque as pessoas que estão nos bastidores, igual esses amados irmãos que estão aí atrás, que depois vocês vão saber quem é, né? Eles estão sempre um passo à frente da gente. Eles chegam mais cedo, eles preparam tudo. Então, assim, o coração deles para a preparação daquilo ali é muito melhor, é muito mais avançado do que o nosso. Interessante. Só que o que é que acontece? Como a gente às vezes está acostumado com a nossa vida igrejeira, com o nosso dia a dia, a gente chega na igreja e a gente não percebe eles. Às vezes você chega num culto, você não viu o irmão que limpou, você não viu o irmão que organizou, aquele que passou o som, aquele que ensaiou. Então, nada disso você percebeu. Mas houve toda uma preparação para que aquele culto acontecesse. Só que essas pessoas, elas se frustram com maior facilidade. Por quê? Porque elas esperam também algo chamado reconhecimento.
entendeu? E o reconhecimento antes do tempo é um precipício para a queda ministerial. Forte. Todo aquele que se precipita no ministério, ele acaba se perdendo. Ele acaba se entregando para um caminho tortuoso. Por quê? Eu mesmo fui tentado várias vezes, enquanto era apenas um diácono, né? Eu falo apenas um diácono, não desmerecendo, mas eu tinha esse sentimento de que eu precisava crescer. Só que eu ouvia as irmãs do círculo de oração dizendo que para crescer a gente tem que diminuir, para subir a gente tem que descer. Sim. E eu ficava pensando, cara, por que? Não, eu preciso desta autoridade, as pessoas precisam me reconhecer. Até que eu encontrei um pastor, que ele disse para mim o seguinte: ministério pastoral, você só será reconhecido quando você já começar a exercer o seu ministério, antes de ter a função pastoral, antes de ter o PR, o título PR na sua vida. Eu comecei a pensar de outra forma a partir dessa visão, entendeu? Então, uma das coisas que me chama muito a atenção, nós fazemos parte ali do Mevan, e o apóstolo Luiz Hermínio sempre fala algo, e ultimamente ele tem falado sobre ser puro. Ser puro, a água pura, ela é mais importante do que a água que vem de um poço profundo. Às vezes nós achamos que ser profundo é melhor. O que acontece com um líder nos bastidores? Às vezes ele desempenha um bom trabalho e ele é tentado por outras igrejas, por outras instituições. Alguém chega e diz assim, ó, você deve sair daí porque o teu pastor não te reconhece. Porque você precisa ir para um outro lugar onde as pessoas te reconheçam, onde o seu ministério será desenvolvido, onde você rapidamente será reconhecido. E eu volto a dizer, o reconhecimento antes do tempo, ele é um precipício na vida ministerial. Então esses saem do lugar que é puro, do lugar onde aquele pastor não fala tão bem, não tem toda aquela oratória que nós esperamos que ele tenha, mas eu digo uma coisa, aprenda um ponto essencial, você líder de missões, você pastor, você que está aí ouvindo esse podcast, aprenda uma coisa, se Deus te deu a capacidade para ver defeitos, Ele também te deu a capacidade para resolver problemas. Só que você não tem que esperar que os outros vejam isso. Você precisa entender que aquilo que você condena por achar errado é aquilo que você não vai repetir na sua trajetória ministerial. Só que quanto mais a gente olha para o erro dos outros, facilmente nós vamos nos adaptando e achando que aquilo ali tem que ser um tipo de padrão ministerial. Se o pastor fulano fez isso, eu também tenho que fazer. Vai acontecer comigo Sempre também. vou repetindo uma sucessão de erros. Mas não, a Romanos 12 fala sobre ser transformado, uma renovação de mente, né? Então o Senhor ele nos ensina a partir disso. E assim, eu preciso compreender esses estágios na minha vida ministerial. Então, Ariane, em alguns momentos você vai se sentir frustrado, você vai se sentir um nada, entendeu? Por quê? Porque você é esquecido, você chega primeiro, você sai por último, você não vê ninguém fazendo a mesma coisa e você começa a ter no seu coração a ideia de que eu sou o patinho feio aqui nesse lugar. Então eu vou para um outro lugar onde me reconheço. E aí vem o perigo, entendeu? Do tomar uma decisão por impulso e não pela direção de Deus. Justamente. Será que nós estamos preparados para ouvir, como José ouviu, uma acusação tão leviana quanto a mulher de Potifar fez com ele? A mulher de Potifar ofereceu para ele aquilo que ele não tinha e quando ele disse não, quando ele não se entregou, ela o acusou de algo que ele não tinha feito. E ali ele passa a um momento muito grande de frustração.
Entendeu? Ele tinha todos os momentos, todos os motivos para dizer assim, ó, Deus não existe. Eu vou me esquecer de tudo quanto é promessa. Ah, meu Deus do céu, eu fui na vigília, eu fui na oração das 3 da manhã, eu fui na consagração. E falaram tanta coisa para mim, disseram que Deus ia ser comigo, que eu ia ser um profeta aqui, e Deus ia me revelar coisas, que eu ia ser um grande líder. E agora acontece tudo isso, agora eu estou sendo lançado dentro de uma prisão. Só que aprenda uma coisa, Deus, ele não está olhando apenas para você. Ele, na sua palavra, diz, eu estou indo adiante de ti, endireitando os caminhos tortos, quebrando as portas de bronze, despedaçando os ferrolhos de ferro. E essa parte toda quer dizer o quê? Que o Senhor já passou por onde a gente está passando. Que Ele já sabe muito bem o que Ele vai fazer, o que vai acontecer. Só que, quando você percebe isso, às vezes já é tarde demais. Às vezes você já chegou numa idade de dizer assim, poxa, valeu a pena tudo que eu passei. Um pouco da minha história em São Paulo, né, eu fui para São Paulo para pregar. E eu passei um período de 15 dias servindo ao Senhor lá. No penúltimo dia, já para retornar para vir para Belém, eu sofri um acidente. E lá nesse acidente, eu tive literalmente que quebrar a cara para ficar naquela nova geografia. Porque talvez por mim mesmo eu não ficaria. Né? Levei 30 pontos ao redor da boca, quebrei braço, foi uma coisa bem louca. E assim, quando eu estava dentro do hospital, e o médico estava lá me atendendo, fazendo a sutura, a minha única preocupação era com a minha aparência, como que aquilo ia ficar. E eu disse para o médico, vai ficar muito feio isso. E ele falou para mim uma frase que me tirou do chão e me levou para o céu. Ele disse, isso vai ficar apenas as marcas da missão. Então, naquele dia, naquele momento eu comecei a chorar, né? Porque era algo muito forte para mim, porque eu estava ali em missão. Sim. Eu fui para ali, não fui a trabalho, fui pela missão, pela igreja. Então, quando ele falou isso, aquilo tocou dentro de mim. Por quê? Porque às vezes a gente pensa que o trabalhar de Deus, ele vai vir em ruas asfaltadas. A gente nunca pensa que nós que vamos pavimentar essas ruas. É a mesma coisa que acontece com uma família disfuncional. Às vezes você nasce numa família disfuncional e você diz, poxa, por que eu nasci nessa família? Fulano tem uma família boa e eu não tenho. Fulano tem recursos na casa dele e eu não tenho. E aí você precisa entender qual a sua missão nessa família. Por quê? Porque o Senhor te chamou para ser luz, assim, voltando à história de José, assim como José nasceu para ser um tal sonhador, como os irmãos dele falavam, mas ele também era um realizador dos sonhos dele. Ou seja, ele não era só um papa-chibé que comia, dormia e ficava sonhando. Não, ele era um realizador daquilo que o Senhor tinha dado para ele. Então, eu preciso compreender todo essa logística que o Senhor nos faz passar. Mas continua aí, fala alguma coisa que eu estou falando demais, tomar uma água, né? É muito interessante quando o Senhor traz para essa nossa conversa hoje a história de José. Como o Senhor já falou no início, José tinha todos os motivos para ser um murmurador, assim como o povo de Israel foi no deserto também, né? Murmurar contra Deus diante daquela situação. E detalhe, José conhecia Deus de ouvir o seu pai falar, de ouvir as histórias. Ele não tinha, digamos assim, o acesso que nós temos hoje, o livre acesso ao trono da graça, né? Sim. De dobrar os nossos joelhos, de falar com o Senhor, de orar, saber que Ele vai escutar naquele momento. Não. José conhecia Deus das histórias que o pai dele contava. Sim. Só que José exerceu uma fé, eu digo que inabalável no Senhor, porque mesmo diante
dos processos, das adversidades que ele passou. A Bíblia relata que em nenhum momento ele questionou contra o Senhor, colocou Deus na parede. Mas porque né? Eu estou te obedecendo, eu estou cumprindo aquilo que o Senhor quer na minha vida. Sim. E é muito interessante quando o Senhor traz isso para as nossas vidas, que já não deixa de ser um alerta para nós também. Hoje eu posso dizer que nós temos tudo, nós temos a graça, nós temos a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Sim. Só que muitas das vezes nós reclamamos demais, nós murmuramos demais. Sim. É verdade, pastor? É que, na verdade, o José, ele era um ensaio do que era a graça. Era um ensaio do que nós iríamos viver com Cristo. Sim. Então, ele é a tipificação de Cristo na terra. Então, quando você vê José dentro de uma prisão, e ali naquela prisão, ele era totalmente adaptável. Eu fico imaginando, muito, eu fico imaginando o quanto que ele tinha essa capacidade de se adaptar. Ele mudava o ambiente onde ele chegava. Aos problemas. Então, assim, tem pessoas que lideram pelo exemplo, entendeu? E não são líderes pela fala. Então, José, ele não se preocupava com a boa oratória, entendeu? Ele se preocupou em exercer o seu ministério por onde ele passava. Eu me arrisco a dizer que nesses dias o Senhor está conclamando Josés. O Senhor ele está levantando homens dos bancos de igrejas, dos bastidores, de locais, das tribunas. O Senhor ele está enviando esses Josés para dentro das casas de Potifar, para dentro da casa, para dentro das prisões, e eu posso dizer ainda mais, não só prisões das cadeias naturais, mas as cadeias emocionais. Porque, às vezes, queridos, nós temos um grande dilema quando a gente fala sobre prisões emocionais, sobre depressão, sobre essa área que é a ansiedade e outras coisas mais. Mas, às vezes, para que você consiga ajudar o outro, você precisa ter passado por ali, assim como Cristo um dia passou pelo Calvário, passou pela via dolorosa, carregou uma cruz pesada para entender a dor do homem. Então, Cristo, através de José, na tipificação de José, ele passou por todos esses ambientes, entendeu? O ambiente de estar dentro de uma prisão não é fácil. Só que lá dentro dessa prisão, ele encontrou um carcereiro. E assim, o mais engraçado era que eu acho que aquele carcereiro ele nunca pensou que aquele José poderia se tornar um governador. Porque assim, a fragilidade na segurança do Egito era muito grande. Eu que trabalho nessa área, eu fico pensando como que o carcereiro ia pegar a chave e entregar para a mão de um homem que estava preso. Entendeu? Só que era Deus dando para José estratégias e mostrando quão fácil era estar no Egito. Então, se a gente for olhar, parece que não tem nada a ver. De longe, por que o José tinha que entrar dentro da cadeia, passar por toda essa situação? Por que o Senhor só não botou ele lá numa escola, numa faculdade, e ele aprenderia lá os números egípcios e pronto? Não! O Senhor queria mostrar para ele por onde escoava o recurso do Egito, por onde estava fugindo, ou seja, acabando os recursos do Egito. E às vezes Deus nos coloca dentro de lugares, nos bastidores da igreja, que a gente pensa, poxa, não tem nada a ver comigo. Eu lembro de uma vez, eu fazia parte de uma igreja lá no Recife, em São Lourenço da Mata. E lá nessa igreja, eu chegava na igreja, a porta da igreja estava toda pichada, né? E daí eu senti de Deus no meu coração que eu tinha que pintar aquela porta. E eu fui para pintar a porta da igreja. Não sabia pintar, não sabia fazer a mistura. Eu era um jovem com muita vontade, porém com nenhuma experiência.
entendeu? E eu fui lá, comecei a pintar e cansei, meu irmão. Meio-dia eu disse assim, rapaz, por que eu fui inventar de fazer isso aqui? Um sol escaldante. E passava na frente da igreja um trem, por volta de 12:30. E enquanto eu estava pintando ali, eu parei para ver o trem, né? Para ver passar, porque aqui a gente não tem isso, né? E eu achava muito engraçado aquele negócio, ver o trem passar. E de repente eu avistei um rapaz se aproximando da linha do trem. E o Senhor falou ao meu coração, vai lá para perto dele, porque ele vai se jogar na frente do trem. Daí eu fui para perto, peguei na mão dele, puxei ele e o trem passou e ele não se jogou. Depois ele foi me contar que ele estava com um processo depressivo, que ele usava remédios, né, controlados e tudo mais. Então, o que aconteceu ali? Eu fui encontrar a família dele, nós fomos orar, ganhamos eles para Jesus e foi algo muito engraçado. Por fim, eu não terminei de pintar. Eu saí de lá, eu voltei de lá e eu não terminei. Acho que um dia eu vou voltar lá nessa igreja para terminar de pintar essa porta lá. Mas assim, olha o quanto Deus nos posiciona em lugares estratégicos que a gente pensa, não tem a ver. Porque Deus me chamou para pregar. Por que Deus vai me dar um pincel na mão e pintar? Querido, o Senhor, Ele nos coloca nos lugares como que parece que nada tem a ver, mas naquele lugar o Senhor vai te usar. Por isso que eu digo, eu me arrisco a dizer que o Senhor Ele está enviando-nos para dentro de lugares. Nós passamos um tempo na igreja brasileira em que os jovens, em que todas as pessoas que eram no ministério, elas tinham um sonho. E eu tive esse sonho, né? Ser um Marco Feliciano, ser um grande pregador, de estar viajando de norte a sul, de leste a oeste, de estar aqui um dia, amanhã em outro lugar pregando e viver da obra. E nós nos preparamos. O quanto que temos obreiros nas nossas igrejas que pregam muito bem, que têm uma oratória muito melhor do que o nosso governador, né? E falam muito bem e têm uma facilidade de se adaptar em muitos lugares. Só que estão se frustrando. Por quê? Porque o Senhor Ele não preparou eles para as tribunas. Na verdade, o Senhor estava preparando eles para o mercado de trabalho. E isso, quando eu falo, é um choque. Porque como que Deus me unge pastor, me unge diácono, presbítero, evangelista, não sei qual a sua função eclesiástica, e agora Ele me envia para dentro de um local de trabalho. Sendo que naquele local de trabalho nada é espiritual. E é aí que você se engana. Porque é naquele lugar que o Senhor vai te colocar. Lembra de Ezequiel 37? Para Ezequiel era o profeta. Sim. O vale era o vale, o cemitério. Os ossos eram sequíssimos. Não existia vida. Só quem tinha vida aparentemente era Ezequiel. O Senhor ele poderia enviar Ezequiel para dentro de uma igreja, uma confraternização, para uma convenção, para um culto grande, para um congresso, mas não. O Senhor manda Ezequiel para dentro do vale, porque naquele vale ele iria profetizar a vida. Então o Senhor ele está pegando todas as informações que nós um dia reunimos dentro, por isso aprendam outra lição. Tudo que você já escreveu, de esboço, de anotação, que você diz assim, Senhor, por que eu escrevi isso? Se eu nem tenho oportunidade de pregar na igreja, se toda vez que eu estou me preparando, vem outro e chega e prega no meu lugar, glória a Deus, porque você está aprendendo e um dia, quando você menos pensar, você vai estar utilizando aquilo que você aprendeu no meio da sua caminhada. Glória a Deus. Existem pessoas, e eu ouvia muito isso nos congressos de missões, existem pessoas que estão do outro lado, orando por você,
para que você atravesse a Macedônia. Forte. Entendeu? Só que a gente tem uma ideia de que Macedônia seria os campos apenas missionários daqueles que, eu vou sair dessa igreja e vou para outra igreja pregar a palavra. Não. Você lembra que quando a gente fala sobre a janela 1040, quando a gente fala sobre missões em si, a gente pensa que os missionários que saíam daqui, eles não podiam apenas ser só missionários. Tinham que ser pedagogos, tinham que ser enfermeiros, tinham que ter uma outra profissão para que lá eles exercessem outras funções. E enquanto eles estavam fazendo aquele trabalho, eles ganhavam as almas para Jesus, né? Sim. Isso é, na verdade, a sombra da realidade do que a nossa vida. O Senhor, Ele está nos preparando como missionários, mas no decorrer do tempo Ele está nos inserindo dentro de uma faculdade. Ele está nos inserindo dentro de um CLT, dentro dos contratos na prefeitura. Ele está nos inserindo em todos os locais. Por isso, eu quero dizer para você, você que está com medo aí do outro lado, de estar fugindo da sua chamada, de estar errando o alvo, de, ai meu Deus, eu perdi o objetivo. Cuidado, não vá por esse caminho. O Senhor traçou a sua caminhada. Ele sabe muito bem para onde Ele está te apontando. E quando Ele aponta, Ele paga a conta. Amém? Glória a Deus. Olha, eu acho que esse sentimento não é só meu, mas é seu também que está nos assistindo nesse momento. Nós ouviríamos o pastor Cleito Bezerra por muitas horas, né? Porque são conselhos, são ensinamentos que a gente vai levar para a vida toda, sabe? Mas eu gostaria que o Senhor deixasse, para a gente concluir a nossa fala, a nossa conversa dessa noite, deixasse um conselho não somente para aqueles que já se identificaram como líderes nos bastidores, mas para aqueles que serão líderes também. Que o Senhor, além de concluir a sua fala acerca da história de José, mas que também, como o Senhor já deixou outros conselhos, deixassem também conselhos para as pessoas que estão se identificando como líderes nos bastidores. Eu queria ter uma câmera para mostrar o pessoal dos bastidores agora, para você ver como que é desesperador, né? A forma como que é feito as coisas. Mas é um pouco que engraçado quando a gente olha para essa situação da vida de José e para a vida do jovem cristão, do obreiro, às vezes do obreiro solteiro, né? Eu fui ordenado enquanto eu era solteiro. Então, eu ouvia muito por causa disso. Eu era solteiro, entre aspas, eu estava no caminho, né? E a minha sogra, a mãe da pastora, foi até a igreja para dar testemunho de mim na entrevista de pastor, né? E isso me chamou muito a atenção, porque graças a Deus eu não estava mau testemunho, né? Glória a Deus. Mas José, ele passou por todos esses estágios. Eu volto a dizer, na verdade era uma faculdade. Era o ensino fundamental, o ensino médio e a faculdade dele. Era Deus adestrando José para uma batalha muito maior. Olha só, José, em algum momento, ele teve esse momento de desvaneio dele. Sim. Teve um momento que ele quis ensinar Deus, entendeu? O texto diz que ele teve no cárcere onde ele estava responsável, ele teve o copeiro e ele teve o padeiro. Ambos tiveram visões, tiveram sonhos, e José estava lá. De repente, José interpretou o sonho de ambos. E José disse para ele que ele poderia... o pessoal do bastidor falou que a gente tem mais tempo, então pode falar, né? José falou para eles tudo que ia acontecer no próximo dia. Sim. Né? Falou da interpretação daquele sonho. E o que aconteceu? Na última fala dele para o copeiro, ele disse: quando você estiver lá, você lembra de mim. Você faz um favor, só lembra de mim. Ou seja, para José,
já estava as dores do parto, as dores de estar muito tempo esperando a saída daquele Nada lugar. acontecia. Nada acontecia. Parecia que todo o tempo, todos os dias era ver o sol nascer quadrado, né? Às vezes a gente está no ministério quadrado, né? E a gente quer melhorar as coisas, a gente quer mudar as coisas, mas, meu irmão, ainda não chegou o seu tempo. Quando chegar seu tempo, Deus vai te usar e você vai entender, talvez até por que algumas coisas funcionam desse jeito e não do seu jeito que você acha que é o melhor. José fala para o copeiro isso. Tenta dar uma ajudinha. É como que fosse, ele cabeceou, ele chutou e cabeceou, né? Opa, peraí, eu vou lá. Só que não era o tempo de Deus ainda. Não era o tempo, né, pastor? Ficou 2 anos ainda lá de molho. Período probatório. Não sei se vocês sabem o que é isso, né? Período probatório, esperando, só amassando glória a Deus e aleluia. Né? Ele ia abrir o texto lá, era só Salmo 40 para ele, né? Todo tempo, esperei com paciência no Senhor, e vai lá, e só espera, e só espera. E eu fico pensando assim, como que esse jovem foi amadurecendo ali? Quanto que era acalorado a temperatura era muito alta ali. Porque todos os dias ele acordava com uma frustração. Sim. Poxa, eu saí da minha casa apenas para observar os meus irmãos. Meu Deus. E agora eu volto. Não volto. Agora eu sou arrancado da minha casa. Vendido como escravo. Depois sou acusado. Lançado dentro da prisão. Dentro da prisão agora eu sou o faxineiro da prisão. E Deus dizendo para mim que tenho uma promessa. Tendo que suportar isso aqui. Que Deus que é esse que me diz que eu tenho um projeto, que eu tenho um sonho, que tenho uma promessa. É forte. Mas que nada disso parece que está acontecendo. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam. E quando ele diz todas as coisas, pode ter certeza que todas as coisas cooperam Glória para o a bem Deus. daqueles que amam o Senhor. Então, José foi, nesse período ali, aprendendo tudo, fazendo amizades nos lugares mais baixos, entendeu? José foi ter uma visão do que é ser grande, indo do baixo até lá. Ou seja, o Senhor, ele nos faz passar por tudo que a gente precisa passar. Ou seja, você precisa passar por um treinamento, você precisa passar por estágios, você precisa passar por degraus, ou seja, subindo. A cada tempo você vai subindo. E para subir, tem que descer. Né? José foi e chegou... É a lógica de Deus. É a lógica de Deus, né? Não é a lógica do homem. E outra, eu vou falar uma coisa muito interessante. No ministério, não existe promoção. No ministério, fulano foi promovido. Não. Quando a gente é promovido é para as mansões celestiais, né? Mas no ministério, nós não vivemos de promoção. Ou seja, hoje eu sou auxiliar, amanhã eu sou diácono, amanhã eu sou missionário. Eu estou agora num padrão maior do que o outro. Agora a minha autoridade é maior, a hierarquia é maior. Não, cuidado. Cuidado com essas falsas linhas de chegada que você vai traçando. Porque, olha... Eu vou orar muito, eu vou jejuar muito, eu vou fazer um curso teológico porque eu vou ser ordenado a pastor. Aí chega o bendito da ordenação a pastor. E o pastor passa do teu lado e não coloca o teu nome lá. E aí? Como que você vai reagir a isso aí? Porque aí ou pode acontecer diferente, pode ser o contrário. Chegou o dia, o pastor te ordenou. Tá, mas aí você passou a vida toda só trabalhando para ser pastor. E quando você se torna pastor, o que você vai ser? O que você vai fazer? A Bíblia diz que aquele que busca o episcopado, excelente obra almeja. Porém, você precisa ter cuidado com essas ambições que você tem. José nunca teve ambição de ser o governador do Egito.
Não se está na Bíblia nenhum momento José dizendo: hoje eu me sinto o governador. Não. Ele só queria estar no meio da família dele, com o pai dele, No meio dos irmãos. e tendo a vida boa, Sim. normal. Só que toda a vida do cristão, ela é anormal. Ela não vai ser normal. Nota aí, né? crente. Ela não vai ser igual. Aquele velho conselho da nossa mãe: você não é todo mundo. A gente acha que não, vai acontecer do mesmo jeito, porque a gente vai para o Instagram, a gente vê o pastor fulano de tal, encontrou a pastora fulana, e se casaram, e foi muito lindo, e tarará, tarará, mas isso daí foi porque só coube aquilo nos stories. Se eles forem contar a vida deles do começo ao fim, você vai encontrar um monte de situações, de altos e baixos, entendeu? Então, José, ele reflete isso. Eu digo sempre, quando a gente vai ordenar alguém a pastor, eu sempre ensino a pessoa a estudar a vida de José. De todas as histórias, uma delas é a que mais me chama a atenção, é a vida de José, porque ele passa todos esses estágios, né? E aí José chega, então, o belo dia, o dia de aparecer para Faraó. Meu irmão, a primeira coisa que acontece é chamar o José. Ah, eu posso ir do jeito que eu tô? Não. A Bíblia diz que José vai tomar banho, raspar a barba, cortar o cabelo, se preparar com vestes diferentes, vestes para de fato se apresentar, entendeu? E olha só o quanto que Deus ele tem as suas formas de trabalhar. José, ele só ia interpretar o sonho, mas o Senhor já estava dizendo: se vista como governador. Porque hoje você saiu da prisão, saiu como prisioneiro, como interpretador de sonhos, mas vai voltar não para a prisão, mas para o palácio como governador. Meu Deus! Então, isso se chama ordinário na liderança invisível, na liderança dos bastidores. Hoje, talvez você seja o irmão que está lá na câmera, lá do lado de trás. E daqui a pouco, o Senhor vai mudar isso tudo e você vai ser o irmão que vai estar sentado aqui, falando das realidades espirituais. Então, o Senhor ele tem uma forma de trabalhar. E Deus é o Deus do de repente, só que o de repente de Deus demora. Eu tive um pastor que ele dizia que Deus, o relógio dele é do grande, não era do pequeno, né? Por quê? Porque o tempo dele não é o nosso tempo. De fato. Não é como a gente espera, mas é no tempo dele. Qual que é a minha missão? É ir me preparando. A cada dia eu vou aprendendo. A cada dia eu vou aperfeiçoando aquilo que eu estou recebendo do Senhor. Então, e para você que está aí no ministério, para concluir a minha fala, você que está começando no ministério, está aí, já aprendeu a dar nó de gravata, já fecha aí o paletó muito bonitinho, já passa a sua roupa todos os dias, todo aquele trabalho, já prega bem, já fala bem. Irmão, cuidado, não ultrapasse os limites, não derrube ninguém. Não mate ninguém, não puxe o tapete de ninguém. Espere o seu tempo. Não fique forçando a barra. Não ore mais alto para que as outras pessoas pensem que você é mais espiritual do que ela. Quando te chamarem para pregar, vai lá e só prega. Quando te chamarem para dar uma palavra, só dá uma palavra. Faça o ordinário, o básico. E Cristo revelará a unção que está sobre a sua vida. E o que você tiver de oportunidade, estude, aprenda, se envolva. Se for para limpar a igreja, limpe a igreja. Se for para chorar no púlpito, chore. Se for para apenas levar a água para o pastor, leve. Porque o Senhor ele tem as suas formas de nos inserir nos ambientes. E ser um líder nos bastidores é fazer o ordinário, sempre sabendo
que em algum momento Cristo vai te encontrar. Eita, glória. Cristo vai te encontrar. Os discípulos do caminho de Emaús, eles estavam voltando tristes, desistindo de tudo. E eles estavam conversando e de repente Jesus se aproxima deles e diz: o que aconteceu? E eles disseram: só tu não sabes o que aconteceu. Sabe por quê? Porque Jesus ele não estava vindo da terra, Jesus estava vindo com a mentalidade do céu. Eu não estou preocupado com o que todos estão falando, eu estou preocupado com a mensagem que eu carrego. Glória a Deus. E Cristo foi com eles até a casa deles, sentou à mesa com eles e partiu o pão. E ao partir o pão, eles perceberam: é Cristo que está no nosso meio. Então, fazendo o ordinário, ainda que você esteja desistindo, ainda que você que está aí assistindo esse podcast, já preparou a mensagem lá várias vezes para o seu líder: eu vou entregar minha missão, eu vou desistir, eu não quero mais saber da obra. Pode ter certeza, o Senhor te encontrou hoje e você vai voltar esse caminho de Emaús de volta para a missão que o Senhor te entregou. Amém? Glória a Deus, que bênção do céu, gente. Que palavra, que ensinamentos, que conselhos valiosos o pastor está nos deixando nesse podcast. Eu creio que não foi só a minha vida, mas a sua vida também, a partir de hoje, foi ainda mais edificada, ainda mais abençoada pelo Senhor. E nós já queremos aqui agradecer a participação do pastor Cleito Bezerra. Muito obrigada por atender ao nosso convite, né? Amém. Amanhã já está retornando para São Paulo, Sim. mas mesmo em meio a essa correria toda, ele veio aqui com a gente. Sim. Muito obrigada. Amém. Que Deus continue abençoando a sua vida, o seu ministério, sua esposa, que também está aqui nos bastidores com a gente, assistindo. Que Deus possa abençoá-los, que vocês possam viver em São Paulo, no Brasil, fora do Brasil. Amém. Tudo aquilo que o Senhor já derramou e já confiou nas suas mãos. Amém. Que Deus abençoe. Muito obrigada mesmo. Obrigada a vocês que estão aí também nos bastidores, assistindo, sempre acompanhando, sempre compartilhando, dando feedback aqui nos nossos episódios. Se vocês acham que isso foi tudo, se acalme. Tem muita coisa boa chegando. Como nós falamos, vamos trazer aqui líderes, pessoas que falarão da palavra do Senhor, vão trazer aqui as suas vivências, como o pastor Cleito hoje trouxe aqui pra gente, né? Um pouquinho, gente, foi o mínimo do mínimo de tudo que ele já viveu nessa sua caminhada com Cristo, né? Pastoreando, formando líderes, formando pessoas. Tem muitas coisas. Vão lá, depois a gente vai deixar aqui o @ dele do Instagram. Vão lá, acompanhem, assistem, que ele tem palavras também lá nas suas redes sociais, coisas boas para vocês. Que Deus abençoe grandemente. Amém. Não esqueçam de compartilhar, não esqueçam de deixar aqui o like e que o Senhor abençoe suas vidas. Muito obrigada pela participação de vocês.